Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Você acha que a gente sempre deve priorizar o trabalhador na hora de dar uma solução de segurança do trabalho? Pensa um pouquinho antes. Vou contar uma história e depois você responde. Então, teve um ex-aluno meu que me ligou e ele perguntou o seguinte: professor, eu estou com um problema aqui na empresa. Os trabalhadores eles estão tendo que subir numa estrutura para trocar lâmpadas. Então eles vão lá, trocam as lâmpadas, só que não tem um ponto de ancoragem. Eles estão fazendo com cinto de segurança, mas eles não têm onde se prender. E aí está bem complicado fazer esse tipo de serviço. Esse meu trabalhador até quebrou o pé nessa atividade. Pois bem, quando ele estava falando essa história, o que veio à minha cabeça não foi exatamente o ponto de ancoragem. Eu fiquei pensando, por que estão trocando tantas lâmpadas? A vida útil dessas luminárias industriais é para dar mais tempo. O que está acontecendo que está se trocando tanto lâmpada nessa empresa? Como eu tenho foco mais em resolver o problema, eu não estava pensando na questão da ancoragem. Não foi meu primeiro pensamento. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: como é que eu vou fazer para evitar que meu trabalhador venha se expor? Eu não devo pensar de imediato como é que eu vou protegê-lo, e sim como é que eu vou fazer para que ele não se fique nem exposto. Então, se eu resolver o problema das luminárias queimadas, ou seja, se em vez de ter 10, 20, 30 luminárias no mês, eu tenha nenhuma, ou isso demore meses, percebe que eu vou deixar logo de cara meu trabalhador menos exposto? Então, a primeira coisa que tem que pensar, como evitar o problema. Mas não tem jeito, eu vou ter que em algum momento trocar luminárias. Quando eu for trocar luminárias, eu posso pensar então em alguma forma mais segura. Eu vou usar uma plataforma levatória que vai levar meu trabalhador lá, uma plataforma bonitinha, com guarda-corpo tudo direitinho, ele está com o cinto amarrado ali, ok, tá. Mas em algumas empresas isso não será possível porque não tem como essa plataforma chegar no local para trocar a lâmpada. Então, em função do layout, é muito complicado. E eu tenho que pensar, olha, vou ter que realmente montar um andaime lá, vou ter que colocar um cinto de segurança do trabalhador e tentar ter um ponto de ancoragem. Ok, mas percebe que foi a minha última sugestão? Então a gente deve priorizar primeiro evitar que o trabalhador se exponha. Depois, fazer de tal forma que essa exposição seja a mínima possível. E em último caso, você já sabe, o EPI. Porque EPI, quem me garante que ele vai utilizar? Todas as normas estabelecem, seja no PPRA, lá no NR9, seja lá no INSS, seja na OSA 18.000, todo mundo diz que EPI só em última situação. Então, a gente não deve priorizar nesses casos a segurança do trabalhador em relação a deixar ele protegido ao subir. Mas devemos fazer em qualquer situação pensar primeiro, como é que eu vou fazer para que ele não precise subir mais? O que está acontecendo que está levando a ele se expor tanto? E como você já sabe, deixa eu pegar aqui o livro, todo vídeo tem a indicação de um livro. E hoje vamos ligar um livro um pouco diferente. Diferente porque o autor é o Hudson de Araújo Couto. E o Hudson de Araújo Couto é um grande ergonomista, mas esse livro não é sobre ergonomia. O nome do livro, Comportamento Seguro, 70 lições para o supervisor de primeira linha. É da editora Ergo. E aqui tem um trecho que eu achei interessante, deixa eu dar aqui uma lida. Qual o grande problema da situação meia boca e com gambiarras? Então, bora ver aqui o que ele fala. É que o equipamento funciona e se consegue tocar o processo produtivo. E assim, aquelas condições adaptadas, meia boca, que foram feitas inicialmente apenas com a ideia de resolver uma emergência do processo produtivo, acabam se tornando definitivas. E todos se acostumam a operar um equipamento nessas condições. Até que um dia acontece o previsto. Realmente o problema é esse. A gente mesmo às vezes não percebe que está ali uma situação que é uma gambiarra, que é como ele coloca aqui, uma improvisação técnica. Isso acontece porque está tão corriqueiro, todo mundo passa ali o tempo todo e sempre existiu daquele jeito que a gente não percebe mais. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, ficar avaliando. E o que mais que ele fala? Improvisação técnica, o limite entre a mentalidade de puxadinho e boas soluções. Olha lá, trata-se de uma área muito delicada e que exige do supervisor um bom discernimento.
Ao se deparar com uma improvisação, o supervisor deve questionar o seu subordinado o motivo dele ter feito daquela forma. Pode ser uma oportunidade para se descobrir ideias interessantes que poderão ser canalizadas para pequenas melhorias e até mesmo para soluções ergonômicas. Como ele é o cara da ergonomia, ele tinha que citar aqui, lógico. A empresa se beneficia de simpósios periódicos do tipo Programa Boas Ideias, nos quais são definidos os critérios mínimos de segurança e de documentação que devem ter melhorias feitas nas áreas. Então a gente deve sempre aproveitar a ideia do trabalhador. O trabalhador dá excelentes sugestões. A gente deve dar essa oportunidade de ter essa comunicação do trabalhador e empresa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e não esquece de se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo para você. E vez por outro, entra lá no meu site www.jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.